Bem-vindo de volta ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotas, sou professor na Universidade de Kyoto e meu convidado de hoje é o Dr. Werner Hugemer, um editor alemão e autodenominado filósofo intervencionista. Ele também é autor do livro Amizade Fatal: Como os SOS Conquistaram a Europa. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Werner, seja bem-vindo. Werner Hugemer. Olá, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui online e obrigado por ter escrito este livro. É realmente importante que discutamos as muitas formas pelas quais os Estados Unidos exercem hoje uma forte influência na Alemanha e na Europa em geral. Talvez você possa nos guiar um pouco pelo seu livro e explicar como abordou esse tema. Qual é o ponto de partida? Sim, a Primeira Guerra Mundial foi o ponto de virada nas relações entre os Estados Unidos e a Europa. Antes da Primeira Guerra Mundial, eram os bancos europeus, de Amsterdã, de Frankfurt e assim por diante, que financiavam a industrialização dos Estados Unidos. Por exemplo, ambos os lados na Guerra Civil Americana foram financiados por bancos europeus. Não era isso? Na década de 1860. Werner Hugemer. Sim, na década de 1860, sim. E depois da Guerra Civil, a industrialização nos Estados Unidos cresceu muito rapidamente. A Primeira Guerra Mundial, então, se tornou o ponto de virada nessa relação, porque os exércitos das potências europeias eram enormes, tantas pessoas. Os alemães tinham cerca de 10 milhões de soldados, os britânicos 10 milhões, os franceses 10 milhões e os italianos aproximadamente o mesmo. Mas eles não tinham recursos suficientes para se preparar para a guerra. Então foi Wall Street que concedeu crédito às potências europeias em guerra, e empresas americanas como a United Steel e a DuPont forneceram as armas. E este é o ponto muito interessante. Até hoje, o governo americano, sob o presidente Woodrow Wilson, dizia: nunca entraremos nesta guerra na Europa, somos neutros. E com essa posição, antes da guerra, ele havia vencido a presidência. Mas desde o primeiro dia, em agosto de 1914, os bancos de Wall Street e as empresas americanas entraram na guerra. Woodrow Wilson ainda dizia: não estamos entrando nesta guerra na Europa. Mas no fim, em 1917, quando a guerra já estava basicamente chegando ao fim, Wall Street disse: não, precisamos que alguém pague nossos créditos. E eles ordenaram ao presidente americano, Woodrow Wilson: agora nós, os Estados Unidos, estamos entrando na guerra na Europa. E o presidente dos Estados Unidos, Wilson, decidiu: agora enviaremos nossas forças militares para a Europa. As forças armadas dos Estados Unidos foram para a Europa, e como os soldados europeus estavam exaustos, já não conseguiam mais lutar, com apenas cerca de 1 milhão de soldados, os Estados Unidos conseguiram pôr fim à guerra na Europa. Nos Tratados de Versalhes, após a guerra, o presidente Woodrow Wilson foi o líder e declarou que a Alemanha havia sido a iniciadora do conflito e agora deveria pagar. Assim, em Versalhes, ficou decidido que a Alemanha pagaria as dívidas devidas aos aliados dos Estados Unidos da América. Sim, as reparações. De pagamentos de Prão. Sim, e quero dizer, isso é muito interessante o que você está explicando, porque sim, parte dos meus estudos, é claro, tratava da neutralidade americana durante a Primeira Guerra Mundial, já que eles só entraram em 1917. E na verdade, sabe, um dos eventos mais lembrados como motivo da entrada dos Estados Unidos, o afundamento do Lusitânia, o navio de passageiros, esse navio foi afundado em 1915, certo? E isso meio que foi retomado em 1917 como uma das razões pelas quais a guerra submarina irrestrita da Alemanha era agora o principal motivo para os Estados Unidos entrarem na guerra. Mas você está fazendo essa conexão com o sistema bancário dos Estados Unidos, dizendo que os bancos não queriam correr o risco de perder todo aquele crédito, as linhas de crédito que haviam estendido
aos franceses e aos britânicos. Mas eles não estenderam linhas de crédito aos alemães também? Werner Rugemer. Sim, mas é claro que se a Alemanha não conseguiu pagar todas aquelas reparações, então Wall Street concedeu empréstimos à Alemanha. Isso foi depois de Befehl. Werner Rugemer. Sim, sim. E há também um evento que ainda é muito interessante hoje, porque a pobre Alemanha, depois da guerra, fez um contrato com a União Soviética. Chamava-se Tratado de Rapallo, porque ambos os países, Alemanha e União Soviética, estavam isolados, então se uniram e estabeleceram relações diplomáticas, comerciais e até militares. Para a Alemanha, era proibido ter forças armadas. Mas, estando isolada, a Alemanha fez acordos em 1922, 1923, União Soviética. Então os Estados Unidos disseram, não, isso não é possível. Isso é proibido. Nós não aceitamos nisso. E assim, Wall Street e o governo americano estabeleceram um plano especial chamado Plano Dawes. Você conhece o Plano Dawes? Não, nunca ouvi falar. Dawes era um chefe na General Electric, um importante capitalista. Então Wall Street, por meio desse Plano Dawes, criou um programa de crédito para a Alemanha encerrar suas relações com a União Soviética. Com esse crédito do Plano Dawes, a Alemanha poderia e era esperado que pagasse as reparações. O pagamento dessas reparações foi planejado para ocorrer ao longo de 50 anos, de modo que a Alemanha teria 50 anos para devolver os créditos e as reparações. Era um programa de longo prazo. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Havia condições impostas a esse plano, tipo, você pode obter essa linha de crédito, mas em troca, Alemanha, você só comprará armas dos Estados Unidos. Ist worth das tipo. Werner. Não, as condições eram que, e isso é interessante até hoje, a Alemanha tinha que comprar produtos americanos e permitir o estabelecimento de filiais de empresas dos Estados Unidos. Na Alemanha. E assim, em cerca de 10 anos, desde o Plano Dawes de 1924 até a ascensão de Hitler em 1933, nesses 9 ou 10 anos, cerca de 400 das principais empresas dos Estados Unidos estabeleceram filiais na Alemanha. Isso incluía a General Motors, Ford, Coca-Cola, IBITT, International Harvester e assim por diante. Todas as principais empresas americanas e os bancos de Wall Street abriram filiais na Alemanha. Então, esse é o momento em que a economia começou a se tornar interligada. E veja, o que você está descrevendo soa muito, muito parecido com o que também conhecemos dos esquemas desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o Banco Mundial e o FMI, que estendem linhas de crédito a países que precisam de acesso a dólares americanos. Mas eles geralmente vêm acompanhados de fortes intervenções sobre para que esses países podem usar o dinheiro e como devem abrir suas economias para empresas estrangeiras, ou melhor, ocidentais, e para ideias sobre como os sistemas capitalistas devem funcionar. Então, você está dizendo que algo semelhante já havia começado com a Alemanha, na década de 1920. E o interessante sobre esses pagamentos de reparação da Primeira Guerra Mundial é que eles foram suspensos durante a Segunda Guerra, mas continuaram depois. E, na verdade, se me lembro bem, foi apenas sob Angela Merkel que a Alemanha fez o último pagamento. Acho que em 2009. Tá certo? Werner Rugemer. Talvez devêssemos dar um passo atrás, porque a Alemanha foi especialmente profundamente penetrada por empresas e obrigações americanas.
Foi também a Alemanha que mais sofreu com a Grande Depressão vinda dos Estados Unidos no final da década de 1920. Então os Estados Unidos disseram sim, vocês estão sofrendo com essa depressão. Vamos interromper o pagamento dos créditos. Mas estamos fundando um novo banco internacional para garantir esses créditos até 1986. Tratava-se de um programa de pagamento de cerca de 50 anos. E assim, em 30, Wall Street fundou o primeiro banco internacional, que chamaram de Banco de Compensações Internacionais. Em Basileia, Em Basileia, na Suíça, sim. Porque o governo suíço disse, você pode vir para a Suíça, mas terá status extraterritorial. O BIS, o Banco de Compensações Internacionais, tem uma natureza semelhante à das Nações Unidas. A Suíça o trata como se não fizesse parte do território suíço. A polícia suíça praticamente não pode entrar no prédio. E embora esse banco tenha sido, é claro, fundado também pelos bancos centrais da época, com a importante participação dos britânicos e do Banco Central alemão, ele representava um sonho, na verdade um antigo sonho, dos banqueiros centrais da Europa, o de ter um mega banco central extraterritorial. Werner Rügemer. Sim, mas a iniciativa veio dos Estados Unidos. Certo, porque eles estavam interessados em recuperar os créditos da Alemanha. Então os participantes fundadores, os bancos centrais, vieram dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Bélgica, Japão e assim por diante. E isso continuou sendo assim mesmo durante o período de Hitler. Sim, durante o auge da guerra. Werner Rügemer. Sim, isso continuou durante o período de Hitler e forward before. Sim, e na verdade os americanos começaram a odiar o BIS, especialmente o secretário do Tesouro, Morgenthau. Ele desenvolveu um grande rancor contra o BIS, que no auge da guerra, em 42, 43, 44, chegou a ser dirigido por um americano. Um americano se tornou o presidente. Werner Rügemer. Sim, e foi Morgenthau com sua equipe. Ele disse que essa colaboração muito intensa de Wall Street com a Alemanha de Hitler, não deveríamos permitir isso. Mas Wall Street tinha tanta influência que Morgenthau tomou partido. E durante a Segunda Guerra Mundial, o Banco de Compensações Internacionais, na Suíça, estava sob a direção de Thomas McKittrick, de Wall Street. Ele tornou possível que a guerra de Hitler fosse financiada pelo Banco de Compensações Internacionais, especialmente por meio, como se diz em inglês, da lavagem do ouro saqueado. Porque a partir de 1938, quando a Alemanha de Hitler conquistou a Áustria, o ouro saqueado da Áustria desapareceu. Foi entregue à Alemanha pelo Banco de Compensações Internacionais. E isso também foi verdade para todos os países e estados que, depois da Áustria, foram conquistados e ocupados pela Alemanha de Hitler. Tchecoslováquia, França, Bélgica, Itália e assim por diante. O Banco de Compensações Internacionais, sob a direção de Thomas McKittrick, vindo de Wall Street, ajudou a financiar a guerra, incluindo a guerra contra a União Soviética. E esse é um ponto muito interessante ainda hoje. Estou em correspondência com cientistas e economistas de todo o mundo, na China, na Rússia e nos Estados Unidos, porque eles sabem que os Estados Unidos apoiaram a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Mas até agora, eles não sabem que os Estados Unidos, ao mesmo tempo, apoiaram a Alemanha de Hitler na guerra contra a União Soviética. Eles fizeram, eu não sei. Você quer dizer de qual período? Quer dizer, antes de os Estados Unidos entrarem na guerra? Werner Rügemer.
Não. O Banco de Compensações Internacionais apoiou e financiou a Alemanha de Hitler durante toda a Segunda Guerra Mundial, incluindo a principal campanha militar contra a União Soviética até 1045, o fim da guerra. Ao mesmo tempo, e essa é uma separação muito interessante, o governo americano apoiava a União Soviética, enquanto Wall Street apoiava a Alemanha de Hitler. Sim, sim. Os capitalistas apoiavam todos que queriam capital. E também porque Wall Street queria de volta seus créditos, o dinheiro que haviam investido. Quero dizer, sabe, eu escrevi um capítulo sobre o Banco de Compensações Internacionais. Se você observar como eles funcionavam, era realmente dominado. Não dominado. Era completamente guiado pelo espírito de somos uma instituição bancária. O que fazemos é conceder créditos, investir. Se os bancos membros quiserem transferir ouro, digamos que o banco membro da Áustria queira transferir ouro para a Alemanha, então é isso que fazemos. Somos apenas uma câmara de compensação. Mas nesse sentido, sim, eles eram os capitalistas. E o próprio McKittrick era um ex-homem do JP Morgan, ou acho que um diretor do JP Morgan, certo? Ou qual ele era antes de se tornar o governador do BIS. Vanna Rugema, Thomas McKittrick, durante o período de guerra. Ele veio de um banco dos Estados Unidos, veio de Wall Street, sim. E essa integração, esse foi o ponto de partida, essa integração financeira dos Estados Unidos, basicamente começando a comandar a Europa. E claro, isso se tornou ainda mais evidente depois da guerra, por meio do chamado Plano Marshall, suponho. Vanna. Sim, isso é interessante. Em 1944, os Estados Unidos já vislumbrou Amos Mercer Blumenthal. Sim, em Bretton Woods, houve uma grande conferência. Bretton Woods, sim. Bretton Woods, sim. E foi uma conferência muito maior para os bancos centrais do que para o BIS. Por exemplo, foi principalmente o líder da resistência francesa, o general de Gaulle, que em Bretton Woods disse: precisamos parar, precisamos acabar com o Banco de Compensações Internacionais por causa de sua colaboração com Hitler. Mas Wall Street disse: não, vamos continuar. E assim, no Banco de Compensações Internacionais, Cotsmal, Bisthens, em que o banco foi fundado. Grande parte do Plano Marshall na Verordnung embargou por meio do BIS, na Suíça. Sim, e veja, só porque eu estudei isso em detalhe, mesmo que o presidente dos Estados Unidos quisesse realmente dissolver o Banco de Compensações Internacionais, ele não poderia, porque o banco, por seu próprio tratado, não pertence aos governos. Ele pertence aos bancos centrais. Então apenas os presidentes dos bancos centrais, por acho uma maioria de 2/3, poderiam realmente dissolvê-lo. Os governos não podem. O governo da Suíça não pode. O governo do Reino Unido não pode. Os bancos centrais, se unissem, poderiam, mas não vão. E por isso acho que este também é um ponto muito importante para hoje, porque a maioria das pessoas, a maior parte da mídia e assim por diante, sempre olha para o governo, para o presidente, como para Donald Trump e sua administração. Mas há muito pouca atenção voltada ao que os importantes organizadores capitalistas estão fazendo hoje, como os principais atualmente, BlackRock, Vanguard, State Street, Wellington e outros. E hoje, também existe uma diferença muito importante entre o governo e a esfera capitalista, os bancos, investidores, fundos de hedge e os outros tipos atuais de organizadores capitalistas. Então, por exemplo, se pegarmos o caso da Ucrânia hoje, todas as pessoas em reuniões pela paz agora, por causa da Ucrânia, falam sobre o que Donald Trump diz, o que seu genro Jared Kushner diz, o que o Sr. Witkoff e seus consultores dizem. Mas parece que ninguém fala sobre o fato de que a BlackRock também faz parte dessa equipe na Ucrânia, organizando a reconstrução do país.
E esses não são os mesmos interesses nem as mesmas reuniões. Portanto, acho que essa experiência das Primeira e Segunda Guerras Mundiais, essa diferença entre o governo e Wall Street, entre os presidentes e os principais capitalistas, também é muito importante para os dias de hoje. E você poderia talvez nos explicar ou falar um pouco sobre o período entre o Plano Marshall e, digamos, o fim da Guerra Fria? Que tipo de novas integrações financeiras aconteceram naquela época? Porque não se trata apenas de veículos de investimento como a BlackRock operando na Alemanha, certo? Quero dizer, a Alemanha foi integrada, a Alemanha Ocidental foi integrada à OTAN em 1949. Há toda uma integração militar, mas a integração financeira também avançou e a integração econômica prosseguiu. Quais foram os outros pilares que realmente garantiram que a Alemanha Ocidental e, bem, a Europa em geral, não pudessem se desvincular novamente dos Estados Unidos? Sim. Primeiro é importante dizer que o Plano Marshall e a OTAN estavam muito estreitamente integrados. Era o mesmo controle sobre a Europa, especialmente sobre a Alemanha. Isso também pode ser visto pelo nome George Marshall. Durante a guerra, George Marshall foi o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas. Após a guerra, ele se tornou chefe do Departamento de Estado e criou o Plano Marshall. Depois, a partir de 1949, foi secretário de Defesa e organizou a OTAN. Foi a mesma pessoa que organizou tanto o Plano Marshall quanto a OTAN. Portanto, o Plano Marshall, que veio primeiro para a recém-fundada República Federal da Alemanha, já existia. A OTAN só surgiu 5 anos depois. E assim, o Plano Marshall foi uma repetição do que mencionei após a Primeira Guerra Mundial. Foi o Plano Dawes. O Plano Marshall repetiu isso para a nova e ampliada situação após a Segunda Guerra Mundial. Seu principal objetivo era que na Alemanha, mas também em toda a Europa Ocidental, o mercado fosse aberto para produtos americanos, para veículos americanos, para carros americanos, para Coca-Cola e para todos aqueles produtos nos quais os Estados Unidos eram o principal produtor. E o segundo pilar foi o estabelecimento muito mais amplo de filiais de empresas e bancos americanos e também, de forma inédita, o estabelecimento de filiais de empresas de consultoria americanas. Por exemplo, a McKinsey abriu filiais na Alemanha, na França e assim por diante. Sabe, algumas pessoas acham que o Plano Marshall significou que os Estados Unidos deram muito dinheiro aos países europeus. Mas o que realmente aconteceu foi que os Estados Unidos começaram a pagar empresas americanas para enviar bens à Europa para a reconstrução, certo? Então, basicamente, era dinheiro dos Estados Unidos para empresas e produtos dos Estados Unidos. Para os europeus, uma das coisas mais interessantes é que até a Suíça participou do Plano Marshall, embora fosse neutra. E, claro, tivesse ficado fora da guerra. Mas ela se tornou uma via principal para que os países da Europa Ocidental tivessem acesso ao mercado americano e alcançassem bem a industrialização e a integração econômica que eram necessárias na época para reconstruir ao menos parte da Europa Ocidental. Vanna Rugemer. Sim, como você disse, era chamado principalmente de integração, mas na realidade era dominação pelos Estados Unidos. Sim, porque os sistemas dos Estados Unidos foram então implementados na Europa, que permaneceu, é claro, sob controle norte-americano. Então, que outros exemplos você tem de como os Estados Unidos exerceram controle sobre, digamos, infraestrutura econômica europeia? Vanna Rugemer. Sim, era sobre a infraestrutura econômica e também sobre a criação dos serviços secretos, principalmente na República Federal da Alemanha. Nos primeiros 7 anos da recém-fundada República, sob o chanceler Konrad Adenauer, eles nem sequer tinham permissão para ter um Ministério das Relações Exteriores, um Außenministerium.
Nem sequer era permitido ter um Ministério das Relações Exteriores. Sim, sim. Era o Alto Comissário americano. Essa era a sua função, Alto Comissário. Era John McCloy, o ex-presidente do Banco Mundial. Para a fundação da República Federal da Alemanha, ele veio do Banco Mundial para servir como alto comissário na fundação da Alemanha Ocidental. Isso foi em 1949, certo? Western German Republic. And that was in 1949, right? 1949. Excellent. 1949. Excelente. A República Federal no Oeste foi fundada e no Leste foi estabelecida a República Democrática Alemã, MENA. Nos primeiros anos de business da NATO não fazia parte de 1954. Vanna Rugema. Nos primeiros anos, a República Federal da Alemanha ainda estava sob ocupação, certo? Então foi o alto comissário John McCloy quem ocupou esse cargo para que a recém-fundada República Federal da Alemanha continuasse sob a autoridade de ocupação. Sim, sim. Embora houvesse um novo governo alemão, os Estados Unidos ainda permaneciam. E é claro, solo bem permaneciam. Vanna Rugema. Sim, e os Estados Unidos abriram cerca de 30 bases militares na República Federal da Alemanha. O alto comissário cuidava da Außenpolitik, a política externa. E também, por exemplo, a República Federal da Alemanha não tinha um serviço secreto próprio. Os Estados Unidos, a CIA, haviam criado um departamento específico para a Alemanha. Ele se chamava Organização Gehlen, porque eles recrutaram um antigo agente do serviço secreto de Hitler, e com ele fundaram o novo serviço secreto alemão. Mas durante os primeiros 7 anos, ele permaneceu como um departamento da CIA. Somente em 1956 foi transformado em um órgão alemão, sob a autoridade do governo federal. Como passou a ser chamado depois de 56? Vanna Rugema. Era chamado de BND, o Bundesnachrichtendienst. Mesmo hoje, ainda é o Bundesnachrichtendienst. Essa é uma peculiaridade da Alemanha. Ele, na verdade, teve suas origens como um escritório filial da CIA. Vanna Rugema. Sim. Então, nos primeiros anos, a República Federal da Alemanha ainda estava sob ocupação, certo? Sob a liderança do Alto Comissário dos Estados Unidos. E quando a República Federal da Alemanha, por meio do Alto Comissário John McCloy, obteve o direito de ter seu próprio Außenministerium, seu próprio Ministério das Relações Exteriores, isso ocorreu sob a condição de que o chanceler Konrad Adenauer fosse ele próprio o chefe desse ministério. Ah, é mesmo? Ele se tornou o primeiro-ministro das Relações Exteriores da Alemanha? Sim, ao mesmo tempo. Ele era chanceler e foi obrigado a assumir também o de ministro das Relações Exteriores. O que é altamente problemático sob a Constituição da Alemanha Ocidental, porque ela meio que separa essas funções, pelo menos agora separa. Vanna Rugema. Sim, essa condição existia porque Adenauer, o chanceler fundador, já estava bem supervisionado pelo Alto Comissário. Assim, os Estados Unidos e o Alto Comissário podiam ter certeza de que com o próprio Adenauer assumindo o Ministério das Relações Exteriores, poderiam confiar que ele faria tudo da maneira correta. Vamos avançar um pouco para a parte final da Guerra Fria, ou mesmo para o período pós-Guerra Fria. Quais foram as formas mais importantes pelas quais os Estados Unidos e a Alemanha permaneceram ligados, especialmente após a reunificação? Todos esses vínculos eram, é claro, bem compreendidos na época. Foi Mikhail Gorbachev quem disse: "Tudo bem, vamos reunir as duas Alemanhas. Estamos de acordo. Sigam em frente." Por causa de todas as promessas de não avançar nem um centímetro para o leste, e assim por diante. Então eles disseram: sigam em frente, reintegrem. E então a Alemanha Oriental, a RDA,
foi basicamente absorvida pela República Federal. O que aconteceu então com as estruturas de integração entre os Estados Unidos e a Alemanha Ocidental? Werner Rügemer. Yes, for the so-called integration Sim, para a chamada integração da Alemanha Oriental em 1990, foi criado um novo órgão chamado Treuhandanstalt. which has been called a Treuhandanstalt. Um escritório fiduciário, sim. Yes. And this should Sim, e isso tinha como objetivo integrar a Alemanha Oriental à recém-unificada Alemanha. Mas as principais figuras na Treuhandanstalt eram consultores americanos, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, JP Morgan, que tomaram as decisões fundamentais sobre como integrar as empresas da Alemanha Oriental ao Ocidente. Eles decidiram quais empresas ocidentais poderiam comprar quais empresas orientais e sob quais condições. Assim, a penetração da agora unificada Alemanha, a penetração por atores, por agentes dos Estados Unidos, foi intensificada. E outro ponto importante, ainda hoje, é que a OTAN não se dissolveu como o Pacto Militar Oriental de Varsóvia, mas continuou a se expandir. But the NATO continued to expand. Right. And there is a very E há uma condição muito interessante para a expansão da OTAN após 1990. Até hoje, todos os países do leste europeu, sem exceção, tiveram que ingressar primeiro na OTAN e só depois puderam se tornar membros da União Europeia. Não há exceção. Todos os países do leste europeu, Polônia, Hungria, Romênia, Croácia, tiveram que entrar primeiro na OTAN. E hoje, há países do leste europeu que já são membros da OTAN, mas não da União Europeia. Por exemplo, a Macedônia do Norte e a Albânia são membros da OTAN, mas não têm chance de ingressar na União Europeia nos próximos anos. Sim. Werner Rügemer. Acho que isso é muito importante. E também é importante para os países bálticos e assim por diante. Então, há, é claro, alguns países que se tornaram membros da UE, mas não são membros da OTAN, Áustria, Suécia. Mas você os exclui, porque eles geralmente não são considerados parte da Europa Oriental. O que você quer dizer é leste no sentido de Europa Oriental? Sim. Mas esses importantes países neutros, como a Áustria e a Suécia, já haviam muito antes estabelecido as chamadas relações brandas com a OTAN. É verdade. Como a Suíça também. Like also Switzerland. Sim. Werner Rügemer. Então, os soldados estadistas da Áustria não participam da guerra no Afeganistão. In Afghanistan. Sim, por meio da Parceria para a Paz e de outros esquemas de cooperação bilateral semelhantes. Sim, então se trouxermos isso para o contexto atual, e claro, estamos em uma fase extremamente intensa, em que o líder da Alemanha também é um ex-alto executivo da BlackRock, é como se ele realmente personificasse esse esquema de integração entre o capital financeiro dos Estados Unidos e a política europeia. Você tem mais alguns exemplos, ou talvez coisas das quais deveríamos estar cientes sobre a forma como o capital norte-americano e a política europeia estão integrados. Capital and European politics are integrated. Yes, you can see this in the person of this. Sim, é possível ver isso na pessoa de Friedrich Merz, que você mencionou. Ele foi durante 4 anos, até 2020, o chefe da filial alemã da BlackRock. Mas já 20 anos antes disso, a partir de 2005, ele era membro do escritório de advocacia americano Mayer Brown. A Mayer Brown, no início dos anos 2000, abriu uma filial na Alemanha, porque naqueles anos, a partir de 2000, os chamados investidores de private equity vieram dos Estados Unidos, aqueles investidores de baixo custo. E eles precisavam de consultoria sobre como comprar empresas na Alemanha. Assim, o escritório de advocacia americano Mayer Brown abriu uma filial em Düsseldorf. Em 2005, eles contrataram Friedrich Merz como advogado,
não apenas como advogado, mas também como membro do escritório de advocacia. A partir desse ano, Merz, que anteriormente havia sido político do partido governista CDU, a União Democrata Cristã, passou a atuar como advogado de um escritório de advocacia americano, assessorando sobre como empresas americanas poderiam comprar empresas alemãs. Isso foi 15 anos antes de ele ascender a um nível mais alto nos negócios americanos, ou seja, na BlackRock. Portanto, essa pessoa, esse político, também é um exemplo de como a penetração das práticas americanas tem sido realizada na Alemanha. Existem outros exemplos. Há outras pessoas com biografias semelhantes? Vanna Rugemann. Sim, temos uma lista completa de políticos alemães que foram, por exemplo, presidentes de bancos estaduais na Renânia do Norte-Westfália, em Hesse, na Baviera e assim por diante, e que mais tarde se tornaram consultores ou membros do Conselho de Supervisão. Sim, das principais empresas fazendo parte de seus conselhos. Vanna Rugemann. Fazendo parte de seus conselhos ou tornando-se membros do Conselho das Filiais Americanas na Alemanha. E, por exemplo, na chamada reestruturação da indústria alemã, os principais consultores são escritórios de advocacia americanos, White & Case, Freshfields e outros. Eles assessoram o governo alemão e, ao mesmo tempo, prestam consultoria a empresas americanas. E, simultaneamente, são os principais consultores de grandes empresas e bancos alemães, como a Siemens e outros. Então, basicamente, temos uma grande rede de atores econômicos integrados em toda a Alemanha, que também se ramifica na política, por meio, é claro, de altos executivos alemães que depois se tornam políticos. Na sua opinião, há um plano por trás disso, do lado dos Estados Unidos? Ou isso é apenas algo que se desenvolveu naturalmente em uma situação pós-guerra, em que a Alemanha Ocidental foi forçada a se integrar à órbita norte-americana? É simplesmente o que acontece. E essas pessoas não são tucotolclânias, mas sim como se de meditação e não vão se stepfer. That this integration is of course a good thing. Sim, eu não acho que haja um plano por trás disso. As empresas, consultores e bancos americanos, e também os novos organizadores capitalistas, como investidores de private equity, fundos de hedge e a BlackRock, estão agindo por conta própria. Eles não estão perguntando aos governos: temos permissão para fazer isso? Eles estão comprando ações de empresas e bancos alemães e europeus. Eles não estão pedindo autorização, simplesmente estão fazendo. E isso é, como descrevi em meus livros, também em Amizade Federal, e, por exemplo, em Os Capitalistas do Século XXI, um processo de penetração passo a passo ao longo de 100 anos. Certo, da classe capitalista para as camadas governantes, Vanna Rugemann. Sim, e como conversamos, se necessário, é semelhante ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos e, novamente, na Segunda Guerra Mundial. Os bancos e os capitalistas estavam agindo contra o próprio governo e sem o governo. É porque eles têm seus próprios interesses. Eles querem recuperar aquele dinheiro, querem lucrar. Então, na verdade, não é tanto a história do governo dos Estados Unidos assumindo o controle da Europa. É a história do capital transnacional e transatlântico assumindo o controle do processo político na Europa. Vanna Rugemann. Sim, mas como falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, parte do governo americano, especialmente o Departamento de Finanças sob Morgenthau, era fortemente contra essa colaboração de Wall Street com o regime de Hitler. Sim, eles eram contra, mas não tinham voz. Não puderam impedir. Certo. Werner, essa é uma história muito fascinante no geral, porque ela desloca o foco do componente militar da OTAN para Wall Street e realmente para os esforços de integração.
E também mostra que isso já começou na década de 1920. E agora estamos na década de 2020, certo? Isso nos dá uma noção de quão desenvolvido esse sistema está hoje. Precisamos encerrar, mas as pessoas querem encontrar seus livros, onde elas devem procurar. Vanna Rugeman. Yes, the book Fatal Friendship is published. Sim, o livro Fatal Friendship é publicado em Londres, Grã-Bretanha. A editora se chama Canute Press International. E se você fizer o que a maioria das pessoas faz hoje em dia, simplesmente digitar Fatal Friendship, vai encontrá-lo na Amazon e poderá adquirir o livro por lá. Certo, também vou colocar um link para Fatal Friendship na caixa de descrição abaixo. Há outros livros que Werner escreveu em alemão, você pode encontrá-los também. E sim, Werner Hugemer, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Vanna Rugeman, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Thanks.